ele dispensa apresentações, mas todos nós aqui já sabemos que o cara não é qualquer um, não. Requer alguns dias aí para ler o currículo completo dele, né? Então é isso. Então. Seja bem-vindo, professor Antônio Carreiro. Quando você fala para hipnose, cada um tem uma interpretação diferente. Eu queria dividir a hipnose em 3 dimensões. A primeira dimensão é a dimensão popular, essa que todo mundo sabe que ela é muito elementar, não tem proposta terapêutica, ela é circense, ela tem uma expectativa de divertir pessoas e que, de certa forma, macula aquilo que pode vir ter um contexto muito mais relevante. Essa hipnose nessa dimensão popular é aquela que as pessoas praticam na rua, é aquela que as pessoas te chamam, manda contato até 5 para você esquecer nome, para que você possa ver coisas que não existem, enfim. Ela é, de fato, folclórica, circense, e quando bem feita até pode distrair algumas pessoas, mas não tem pretensões além disso. Na segunda dimensão, você tem a hipnose clássica, que ela se divide em múltiplas escolas, começando por Mesmer, vai até Pavlov, enfim. Autores que, durante certo período, eles se propuseram a explicar o que acontecia, porque o transe é uma condição nata e toda a vida ele existiu, mas essas pessoas tentaram justificar como que isso funcionava, e aí você tem o famoso Mesmer, chamou de magnetismo animal, e que, enfim, você poderia receber certas influências a partir desse magnetismo, envolvendo aí os fluidos cósmicos, quer dizer, é uma mistificação que não tem mais tamanho. Teve uma época marcante, isso foi século XVIII, e chega até hoje, com mais distorções ainda. A hipótese do mesmerismo é uma hipótese descartável, ela não representa com lucidez o que poderia ser esse fato. Saindo de Mesmer, você vai encontrar uma porretada de gente. Na sequência, você tem o Brand, que acha que essas coisas acontecem por conta de uma força do olhar, que é a tal da fascinação. Outra babaquice que não tem mais tamanho, mas que muita gente comunga com isso e acredita nessas hipóteses místicas. Aí você vai levando, tem uma fase importante de um tal de Abade Farias, que é um português, que ele vai trabalhar muito a questão da sugestão, como é que você pode ser sugestionado para mudar aqui e ali. O Abade Farias não é tão relevante, mas também não é tão desprezado quanto os anteriores. Isso evolui até chegar um famoso Marquês de Perseguir. Esse cara é fantástico porque ele descobre no transe situações onde o sujeito pode, durante esse momento, fazer coisas absolutamente inexplicáveis, como ler pensamento, ver através de objeto opaco. Essa é a parte do famoso sonambulismo, que dali também deriva muitas outras crenças. É a partir desse Marquês e com essa história do sonambúlico que o Kardec se envolve e cria o Espiritismo. O Espiritismo tem um pé fincado dentro do sonambulismo. Na levada, você vai se aproximando para algumas condições mais razoáveis. Chega a Charcot. Charcot, fim do século XVIII, ele traz algumas novidades interessantes. Ele começa a entender que esse troço não tem nada a ver com furo, não tem nada a ver com força de olhar, não tem nada a ver com magnetismo. Ele traz alguma coisa mais racional, mais razoável de se entender. Na sequência de Charcot, aparece Pavlov e produz a hipnose no laboratório, a partir de experimentos. Nessa fase de Pavlov, você está vivendo aí em 1940, ele apresenta em 1941 um famoso congresso, e ali ele fala, já existia, embora ainda pouco desenvolvido, mas já existia o eletrocefalograma. Ele introduz o eletrocefalograma. O cara está em trânsito, bota o eletrocefalograma aí e vê o que está acontecendo com o cérebro desse sujeito. Ele traz para uma experimentação em laboratório, a partir de instrumentos, observando a hipnose ou transe dentro de uma perspectiva fisiológica. Portanto, é ciência. Ele está com o pé, introduz a hipnose na ciência. E a partir de Pavlov, que grande centro de pesquisa, de fato, busca cada vez mais entender, interpretar esse fato a partir de uma leitura empírica, comprovável, a nível de instrumento, enfim. A hipnose cresce. E em 1990 surge uma outra hipótese. Começa, então, a defender a ideia de que, para que o transe aconteça, é preciso que você interaja com o sujeito interaja com você a partir da semiótica e não da verbalização. Porque o inconsciente não fala. Então, se ele não fala, ele tem uma comunicação própria. E essa comunicação própria é absolutamente simbólica. E por ser absolutamente simbólica, preciso que você entenda esse universo a partir de outras contribuições. Começaríamos, então, a buscar uma interpretação desse fato a partir das teorias de Freud, vendo a mente humana como consciente, como que essa linguagem consciente de fato acontece. Vamos entender semiótica, para começar. Você tem grandes autores que falam sobre isso, mas que, resumidamente, seria o fato de eu perceber quem você é a partir de sinais, a partir de situações que estão no plano inconsciente, seu modo de pensar, sua forma de gesticular, enfim.
e outros sinais. E aí a gente parte para uma outra perspectiva, quer dizer, você está interagindo no cotidiano com um universo simbólico imenso e seu inconsciente recebe esses estímulos simbólicos e responde também por símbolos. Com hipnose, num contexto atual, é preciso que você entenda alguns conceitos básicos importantes que vai fundamentar todo um aspecto de interpretação. É preciso que você conheça um pouco sobre psicanálise para entender esse mecanismo mental, que é isso, que é consciente, que é inconsciente. É preciso que você entenda essa linguagem semiótica, como é que ela se processa. E aí, quando você entra na linguagem semiótica, você vai buscar também um aporte do Jung, falando do inconsciente coletivo, falando dos símbolos da sociedade. Em resumo, é um campo extremamente vasto, acadêmico, profundo. Essa hipnose não se aproxima de quem pratica hipnose popular. Há um estanqueamento. Portanto, nós falamos aqui das 3 dimensões rapidamente. Dimensão popular, todo mundo sabe, não é muito importante, não depende de grandes habilidades, qualquer pessoa faz, é uma brincadeira que acontece no meio da rua, e exatamente no meio da rua, que o cara coloca uma placa, quer fazer hipnose, aí você vai, quer, aí faz aquela pataquada. Essa hipnose, comparando com a hipnose atual e com aspecto terapêutico, ela é absolutamente desprezível. Do que se aproxima da segunda dimensão, que são as escolas clássicas, é importante conhecer toda essa historicidade para que você tenha capacidade de interpretar melhor como esse conhecimento evoluiu durante séculos. E aí sim vale a pena conhecer um pouco, não para se valer dele, mas para entender. Mesmer, Brand, enfim, Marquês de Pessegui, Abad Farias, esse povo todo é importante que se conheça no aspecto histórico até você chegar de fato à atualidade. O que é atualidade? Atualidade, você se sai absolutamente da hipnose popular, de certa forma aproveita apenas alguns aspectos da hipnose clássica, são os autores mais importantes, seria Pavlov e Charcot, e tem um embasamento teórico fundamentado em clássicos contemporâneos, que seria Freud, Jung, Lacan, Len Klein, uma série de autores novos que faz com que você tenha uma interpretação totalmente mais avançada em relação à compreensão do que seria o inconsciente do sujeito. Você tem condição, a partir dessa nova visão, de entrar nesse mundo acadêmico, e por ser acadêmico e por ser complexo, você não vai ter uma leitura de Jung fácil, não vai ter uma leitura de Freud fácil. Ela depende, enfim, que você tenha também uma base teórica que te facilite, de certa forma, essa compreensão. O que eu me proponho a fazer, discutir e divulgar é essa hipnose atual. Ela não é clássica e muito longe da hipnose popular. Eu acho que essa foi a sua primeira pergunta, as 3 dimensões da hipnose.